Olá, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Científica Moderna. Já no século XIII, alguns filósofos se distanciaram da física e da astronomia de Aristóteles, principalmente quanto à sua explicação de movimento, procurando alternativas e recorrendo à matemática. Podemos mencionar nessa linha Roberto Grosseteste e Roger Bacon. Roberto Grosseteste, que viveu de 1175 a 1253, e o Roger Bacon, de 1214 a 1292. O Nicolau de Oresme viveu de 1323 a 1382, bem como a chamada Escola Franciscana do Merton College de Oxford, do século XIV. Esses dois, Roberto Grosseteste e Roger Bacon, uma vez eu dando aula para os meus alunos de ensino médio, eu falei sobre os dois, sobre Roger Bacon e Roberto Grosseteste. E o aluno falou: nossa, professor, duas coisas tão gostosas. E eu fiquei espantado, me perguntando, né? Até entendi o porquê do bacon, né? Porque bacon é vida. Bacon é top de linha. Bacon é o melhor alimento que existe na face da terra. O mais gostoso e saboroso é o néctar dos deuses. Já Grosseteste, por que será que ele associou isso? Grosseteste. Não sei. Fiquei por entender. Mas, voltando aqui, Roberto Grosseteste destaca-se como um pensador original, valorizando a observação da natureza e a importância da geometria. Alguns de seus tratados, como o De Luce, sobre a luz, e De Esfera, sobre a esfera, e o Hexameron, sobre os 6 dias da criação, são bastante inovadores do ponto de vista da discussão cosmológica, da cosmologia. Entretanto, a cosmologia não poderia ser considerada independentemente de seus pressupostos metafísicos e teológicos, que muitas vezes geravam conflitos. Ptolomeu, no Almagesto, no século II, e os astrônomos de Alexandria já haviam criticado a concepção aristotélica de cosmo, rompendo com a visão de um céu constituído por esferas homocêntricas, tendo um centro em comum e um centro igual, né? Mostraram que esse modelo não salvava os fenômenos, ou seja, não representava adequadamente aquilo que as observações astronômicas e os cálculos matemáticos nos revelavam sobre o céu, os céus. Porém, o modelo aristotélico era estritamente teórico, fundamentado em sua concepção de matéria e em sua visão de um cosmo hierárquico. As esferas homocêntricas eram uma exigência da própria ideia de um cosmo harmonioso e perfeito. O modelo ptolomaico, né, e o geocentrismo ptolomaico, e alexandrino dos epiciclos, esferas excêntricas com diferentes centros. Então, não tinha a Terra era o centro do universo, mas tinha outros centros de outras esferas girando, né, no astro, no céu, né, no espaço. Alternativo ao de Aristóteles, salvava os fenômenos, mas ia contra esse ideal de perfeição, que era o ideal da filosofia, da metafísica, da física aristotélica. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica 1, questão 32, artigo 1º, por exemplo, defende Aristóteles contra os astrônomos de Alexandria, sustentando que, enquanto esses astrônomos baseavam suas hipóteses em observações e cálculos, a teoria aristotélica era deduzida de primeiros princípios, sendo, portanto, mais verdadeira. Olha só como é que o Tomás de Aquino, né, o boi mudo, estava equivocado. Rejeita, sim, a verificação de uma hipótese como um argumento conclusivo para a sua aceitação. Argumentando que a verificação, por definição limitada e imperfeita, não pode suplantar os princípios metafísicos estabelecidos racionalmente, nem tampouco as verdades universais e necessárias deduzidas logicamente. Segundo essa visão, é mais importante salvar a física aristotélica e, portanto, seu sistema como um todo, sua unidade e coerência interna, do que salvar os fenômenos. Uma das principais transformações do ponto de vista da metodologia científica está precisamente na inversão dessa ordem de prioridades. A ciência moderna surge quando se torna mais importante salvar os fenômenos e quando a observação, a experimentação e a verificação de hipótese tornam-se critérios decisivos, suplantando o argumento metafísico, a teoria que está além desse mundo, uma teoria que está muito mais fundamentada na lógica do que na experiência sensível. Trata-se, no entanto, como quase sempre na história das ideias, de um longo processo de transição, muito mais do que uma ruptura radical.
Ao longo desse processo, desde os franciscanos do Merton College, do século XIV, até Galileu, que viveu no século XVI, na transição do século XVI para o século XVII, e Newton, que viveu na transição do século XVII para o século XVIII, temos diferentes pensadores. O Galileu viveu de 1564 a 1642. O Newton viveu de 1643 a 1727. Temos diferentes pensadores, filósofos, teólogos, matemáticos, astrônomos que contribuíram com diferentes ideias, levando finalmente às profundas transformações na visão científica do século XVII, tanto em relação ao modelo de cosmo quanto aos aspectos metodológicos da ciência moderna. Examinaremos em seguida brevemente algumas das principais contribuições que levam a isso. O Tratado de Copérnico sobre a revolução das orbes ou dos orbes celestes foi motivado por uma consulta feita pelo Papa Leão X e pelo Concílio de Latrão, visando a reforma do calendário juliano, estabelecido pelos romanos, que ainda vigorava na época. Sentindo a necessidade de refazer os cálculos de Ptolomeu sobre o movimento do Sol e da Lua, Copérnico desenvolve suas pesquisas e propõe a hipótese heliocêntrica, recorrendo, como ele mesmo indica, às teorias dos antigos pitagóricos. Então, dá para perceber também no primeiro momento aí que a igreja não era contra esse tipo de estudo nem essas teorias. Depois que ela vai encrespar com essas teorias. Na verdade, o modelo heliocêntrico copernicano rompe com o sistema aristotélico ptolomaico em um aspecto fundamental, que é a adoção do Sol e não da Terra como centro. Porém, conserva ainda a concepção de um cosmo fechado, limitado, finito, tendo como limite a esfera das estrelas fixas, típico da visão antiga. Será apenas progressivamente que a ideia de um universo infinito será incorporada à ciência moderna. E depois também essa teoria do universo infinito vai cair e a mais aceita atualmente pela ciência é a do universo em expansão. Podemos considerar que são fundamentalmente duas as grandes transformações que levarão à revolução científica. Do ponto de vista da cosmologia, do estudo do cosmos, do universo, do mundo ordenado, a demonstração da validade do modelo heliocêntrico empreendida por Galileu, a formulação da noção de um universo infinito, que se inicia com Nicolau de Cusa e Giordano Bruno, e a concepção do movimento dos corpos celestes, principalmente da Terra, em decorrência do modelo heliocêntrico. E 2. Do ponto de vista da ideia de ciência, a valorização da observação e do método experimental, isto é, uma ciência ativa, que se opõe à ciência contemplativa e teórica dos antigos, e a utilização da matemática como linguagem da física, proposta por Galileu sob inspiração platônica e pitagórica e contrária à concepção aristotélica. A ciência ativa moderna rompe com a separação antiga entre a ciência, a episteme, o saber universal, o saber teórico, e a técnica, tecne, ou o saber prático, operante sobre a realidade e a natureza, o saber aplicado, integrando ciência e técnica, e aí nasce a tecnologia, e fazendo com que problemas práticos no campo da técnica levem a desenvolvimentos científicos, bem como com que hipóteses teóricas sejam testadas na prática, a partir de sua aplicação na técnica. A revolução científica moderna resulta, portanto, da conjugação desses fatores, para o que contribuíram diferentes pensadores ao longo dos séculos XV a XVII, sendo que, em certos aspectos, rompe de fato decisivamente com a ciência antiga, mas em outros inspira-se ainda em teorias clássicas. Só com Newton, praticamente já no século XVIII, é que teremos a formulação de uma ciência físico-matemática plenamente elaborada em um sistema teórico. O modelo heliocêntrico de cosmos foi inicialmente proposto por Copérnico, por isso a Revolução Copernicana, baseado, segundo suas próprias palavras, nos antigos pitagóricos. De início foi proposto apenas como uma hipótese, como uma teoria, o que tornava mais facilmente aceitável. Mas não foi aceito de imediato, apesar da maior precisão dos cálculos de Copérnico, talvez porque abalasse as crenças mais profundas do homem antigo e medieval, como a ideia de terra fixa no centro do universo, criada por Deus, colocando a humanidade no centro da criação. É curioso, por exemplo, que o grande astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, que viveu de 1546 a 1601, chegue a propor um sistema intermediário,
o sistema ticônico, em que a Terra permanece no centro do cosmos. O Sol gira em torno da Terra e os planetas, por sua vez, giram em torno do Sol. Embora essa imagem soe absurda hoje, ela mostra como de fato as mudanças foram progressivas. É apenas com Galileu, já no século XVII, que se dá o que podemos considerar a demonstração empírica do modelo copernicano, graças ao uso do telescópio. Inicialmente usado para fins militares, o telescópio, inventado nos Países Baixos e aperfeiçoado por Galileu, é dirigido por ele aos céus. Não era usado mais para guerra, mas agora eles começam a observar os céus. Galileu é capaz de observar então as luas do planeta Júpiter, que apresentavam, segundo ele, uma espécie de modelo em miniatura do sistema solar. Quando Galileu é interpelado pela igreja em Roma e sugere que os cardeais olhem através do seu telescópio, houve como resposta, na linha dos argumentos de São Tomás, que nenhuma verificação empírica pode suplantar as antigas doutrinas, porque a observação é limitada e imperfeita e os sentidos nos enganam. Então isso é um pouquinho da revolução científica do século XVII, em especial, que ocorre no início da modernidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Não esqueça também de deixar o seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e também sugestões de temas e assuntos que possam ser abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.